Vamos falar desse ano do mago que tá todo mundo falando aí, tá um TRTT, tá, né, todo mundo falando sobre isso e é justamente este o tema do nosso último podcast do ano, olha só, chegamos ao episódio 10. Fui fazer uma cola aqui, né, e é o episódio 10, gente. Chegamos no episódio 10 deste podcast. Eu estou, olha, impressionada. Vou ter que dar uma ajeitadinha aqui, porque também, neste mesmo momento, estamos gravando mais um vídeo deste canal, deste YouTube maravilhoso. Então, quero trazer para vocês a minha visão, obviamente. Quero falar sobre esse ano do mago com vocês, mas antes, estamos numa onda de calor maravilhosa, porque eu sou fã do verão nesse São Paulo e eu resolvi gravar aqui fora. Então, talvez vocês possam ouvir o quê? A natureza. Então, vocês vão ouvir um sino dos ventos tocando aí, porque ele é bem grande. Vocês vão ouvir os passarinhos, eventualmente algum cachorro do vizinho e, gente, a vida real é isso, né. Mas vamos falar do mago? Vamos falar do mago, por que que tá todo mundo falando, né, do ano do mago, o ano 1, na numerologia, fazendo a somatória do ano, que é 2 mais 0 mais 2 mais 6, vai dar o resultado 10. E aí vai ser, para alguns, a roda da fortuna, mas pelo que eu andei eu não sou especialista em numerologia, mas rola aquele interesse natural. Então, pelo que eu entendi da numerologia, você reduz até dar um número entre 0 e 9. E reduzindo 10 para 1, vai dar 1. Ora, ora. E a carta 1 no tarô é a carta do mago, por isso vai ser o ano do mago. Então se você não estava sabendo dessa fofoquinha, bem, agora você está sabendo, não é mesmo? Mas quem é o mago? O que que eu vou ter que fazer? Eu já vi um vídeo que está falando isso, eu já vi um vídeo que está falando aquilo, vai ser um ano calmo, vai ser um ano calma. Vamos por partes? Quem é o mago? O mago somos todos nós. Você tá ficando louca, querida? Calma que eu vou explicar. O mago, ele nada mais é do que o início consciente. Eu tô olhando aqui na câmera, está hiper claro aqui e parece que eu tô meio escuro, eu vou ter que editar isso, porque assim, não dá para gravar isso aqui no sol, gente. Está um sol com sensação térmica de 42 graus, então assim, vamos no que dá, porque isso é o mago. Isso é o mago e vocês vão entender. O mago, ele é o início consciente. O que que é o início consciente? É você começar algo conscientemente, sabendo o que você quer fazer, para que propósito você quer fazer, para que resultado, no que você vai trabalhar sobre isso. Um exemplo claro que você vai entender é você olhar e falar assim: "Ai, fulano", quando você vai fazer uma simpatia, quando você vai fazer essas simpatias que você vê no TikTok, "Ai, magia, simpatia para atrair prosperidade". Agora no ano novo, vai ter várias, inclusive farei todas para a prosperidade. Mas quando você vai fazer uma magia dessa, você tá iniciando algo com total propósito. Por exemplo, "Ai, fulano vem aqui em casa, eu não quero receber fulano, quero que ele vá embora rápido". Quem já não ouviu falar de virar a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta? Isso é uma magia. Você começou o quê? Você já sabe no que você está trabalhando, você já sabe o propósito daquela vassoura, você já sabe o que é para fazer. Isso é uma magia. Você começa algo numa intenção de. Por isso que eu falei, todos nós somos o mago. E para Jung, o mago é a vontade aplicada. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei porque eu quero fazer, eu sei como eu vou fazer, então você tá envolvido ali naquele lance. É por isso que na magia, para os magistas, né, para quem estuda, a magia, ela exige a primeira coisa de você que é estar presente, a sua mente no momento presente.
não importa, o boleto, não importa a briga com o vizinho, não importa o namorado, o vizinho, o papagaio, o periquito, para-raio, eu ia falar. Mas você está ali, ó, consciente, naquele momento, presente no que você vai fazer. E isso faz a gente levar no quê? Como o mago pensa? Exatamente assim. Aqui, agora, no momento presente, só isso aqui, só essa magia, só este ritual, só este momento está sob o meu controle. Todo o resto, eu não tenho controle. Eu não posso estar aqui, estar lá, fazendo a minha magia aqui, com a minha mente em outro lugar. Então o mago, ele pensa o quê? Que isso aqui está sob o meu controle. Ele se comporta como? O mago, ele vai testar algo, se ele errar, ele vai corrigir muito rápido, e se ele acertar, vida que segue. Imagina, você vai fazer aquele banho toda linda, poderosa, os meninos vão ter que me dar uma licencinha aqui, mas você vai fazer aquele banho linda, poderosa, pro boy, bota rosa, bota cravo, bota mel, bota tudo. Os meninos também podem fazer esse banho, viu? Talvez um pouquinho mais uma energia masculina, mas pode. E aí, quando você sai do banho, você já tropicou não sei na onde, você já brigou com fulano, você já discutiu com a até você sair de casa, você fez o quê? Completamente tudo ao contrário, porque aquele para te trazer brilho, aquele banho para te trazer amor, para te trazer prosperidade, e você tá numa energia de conflito, numa energia de briga, calma aí, alguma coisa vai ter que ser corrigida rapidamente para que eu volte naquela frequência daquele banho que eu fiz. Isso é um exemplo de como se comporta o mago. Até aqui estamos indo, né. Você está comigo? Você está acompanhando o que eu estou falando? Vem comigo, não, ó, presta atenção. E como ele age, né, como que o mago age? Que eu tá, é o ano do mago e eu faço o quê com essa informação? Você vai ter que o quê? Como é que eu vou explicar isso? Não é que você não vai ter confiança no mundo, no universo, você vai. Mas antes dessa confiança, você já foi lá meter a mãozinha no caldeirão, para garantir para garantir que aquilo vai dar certo. E aí, gente, trazendo, né, para uma forma mais fácil, todo mundo já ouviu falar do sal grosso atrás da porta da sua casa para evitar más energias, olho gordo, né, dissipar ali toda a energia negativa. Você já ouviu sobre a ruda que tira olho gordo, que tira a inveja, que tira o quebranto da criança. Então, quando você pega essa arruda, bota esse pote de sal grosso atrás da sua porta com uma intenção disso acontecer para te proteger, para tirar o quebranto daquela criança, o quebrante daquela criança, você está fazendo magia, meu bem. Se você não sabia, mais uma vez, ó, ora, te conto isso aqui agora. Então, isso é que constrói, resumidamente, o que é o mago. E aí, a gente já vai entendendo mais ou menos que no ano de 2026, você vai ter que pôr o quê? A sua magia no mundo, meu bem. Você vai ter que pôr 2026 é o ano de você colocar a sua magia no mundo, justamente porque é o ano do mago. E eu não sei se você já viu a carta do tarô, deixa eu pegar aqui, espera aí. Olha só, essa aqui é a carta do mago. E aí aqui na mesa ele tem o bastão, a espada, o ouro e a taça, né, a copas. O que isso significa, né? Ele tem todos os elementos. Ele tem todos os elementos. Ele tem a espada, que é o ar, que simboliza a nossa mente, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente, né, deseja, a nossa comunicação, tudo começa na mente. O princípio da magia muito muito mágico esse episódio, muito mágico, muito mágico. Um dos primeiros, né, um dos principais quesitos da magia é: tudo começa na mente do nosso queridinho Hermes Trismegistus. Se você não conhece esse querido,
eu posso fazer um outro vídeo falando, mas joga aí no Google, você vai saber quem foi Hermes. Tudo começa na sua mente. E se não está acreditando? Olha só, vou tomar uma Coca-Cola geladíssima neste verão. Você pensou primeiro em tomar uma Coca-Cola. O pensamento, ele vem antes da ação. Você pensou: "Nossa, uma coca geladinha agora ia ser ótimo nesse calor". Aí você vai, levanta, pega o copo, pega, certo? Então esse é o exemplo, tudo. "Ai, vou tomar banho. Acho que eu vou tomar banho agora, muito calor". Você pensou em tomar banho. Você vai então se arrumar para o seu banho. Então tudo começa na mente. A sua mente é representada pelo elemento de espadas. Até, espera aí que eu tenho até uma colinha disso para não confundir os elementos, porque vamos lá, né, são muitos elementos. E se você não sabe, fica sabendo agora, eu estou aprendendo a ler o tarô agora, então vamos junto? Vamos lá. E aí, nós temos também a matéria, que é o Ouros. E o Ouros é representado pelo elemento terra. Terra. Que quando você pensa em terra, você pensa o quê? Você pensa na eu, pelo menos, penso o quê? Planta, árvore, ora, ora. Quando você pensa em terra, você pensa o quê? Então, a terra é aquilo tudo que frutifica, que nasce, é tudo que cresce, é tudo que você materializa, é a matéria. E aí a gente pode estar realmente falando de uma planta, de uma cenoura, sim, com certeza, mas também a gente está falando da matéria mesmo, do dinheiro, de conseguir aquele carro, de executar com uma organização, de postar e gravar, postar e editar o vídeo, concretizar isso. Também estamos falando disso no Ouros. E aí a gente tem o elemento água, que é representado pelas copas, que são o quê? Quando você chora o quê? Água. Né. Quando você chora de rir, quando a sua saliva, enfim, 70% do seu corpo humano querido é formado de água. Então, as nossas emoções, as nossas inseguranças, medos, desejos, tudo que gera uma emoção na gente é representado pelo naipe, ó, representado pelas copas, tá. E aí vem o fogo o quê? O fogo que arde sem se ver, o fogo não, também estamos falando desse fogo, mas não só numa conotação, sexual, o fogo, ele também te aquece, então ele também serve para te alimentar, para te aquecer, para preparar aquela comida. Da mesma forma que se você não tiver um pouquinho de cuidado, ele vai te queimar. E falando né, mais desse lado do desejo sexual, o fogo, né, é o desejo, é aquela emoção, é aquele tesão, é aquela coisa gostosa, e isso também se aplica para a vida. De ter tesão naquilo que você está fazendo, de ter tesão naquilo que você quer realizar. Você está acompanhando? Tudo isso é o que monta uma estrutura mago. Então, o que que o mago tem aqui nessa mesa, né? Ó, então o que que o mago tem aqui nessa mesa? Todos os elementos. E é aí que vem o pulo do gato. É aí que vem o pulo do gato do mago. O mago, ele não vai paralisar no que ele não tem. O mago, que eu falei, se tem um problema, ele corrige rapidinho, porque aquilo vai gerar uma sequência de fatos, de ações que vão sair do controle que era do que ele planejou ali naquele início. Então, se ele identifica um erro, ele age rapidamente, ele vai resolver isso, então ele não vai ficar preocupado no que ele não tem. Ele vai ficar preocupado qual outra forma que eu posso fazer isso aqui acontecer. E na magia, isso é muito natural. Na magia isso é muito natural, porque se eu preciso de uma erva X e eu não tenho essa erva, com certeza vai ter uma erva substituta a essa. Por que que eu tô falando de ervas? Vocês já sabem, eu tenho a loja de incensos Ouro da Terra, que eu faço os meus incensos à mão, artesanalmente e somente com plantas, ervas e resinas aromáticas, então por isso que eu tô dando aqui o exemplo da planta. E é aí que vem o pulo do gato. É aí que vem o pulo do gato do mago.
O mago, ele não vai paralisar no que ele não tem. O mago, que eu falei, se ele tem um problema, ele corrige rapidinho, porque aquilo vai gerar uma sequência de fatos, de ações que vão sair do controle que era do que ele planejou ali naquele início. Então, se ele identifica um erro, ele age rapidamente, ele vai resolver isso, então ele não vai ficar preocupado no que ele não tem. Ele vai ficar preocupado: "Qual outra forma que eu posso fazer isso aqui acontecer?". E na magia, isso é muito natural. Na magia isso é muito natural, porque se eu preciso de uma erva X e eu não tenho essa erva, com certeza vai ter uma erva substituta a essa. Por que que eu tô falando de ervas? Vocês já sabem, eu tenho a loja de incensos Ouro da Terra, que eu faço os meus incensos à mão, artesanalmente e somente com plantas, ervas e resinas aromáticas, então por isso que eu tô dando aqui o exemplo da planta. Numa receita de bolo, você, se não tiver um elemento, vai ter um outro que substitua e tá tudo certo. Então não tem margem, o mago não tem essa esse comportamento de paralisar: "Ai, eu não tenho isso, eu não vou fazer. Eu não tenho isso, eu vou começar só quando eu estiver pronto". É que tá, e talvez isso aqui vai doer um pouquinho. O mago, ele tem tudo o que você tem. Eu juro pra você, o mago tem tudo o que você tem. Então, se você tem o ar, que é a espada, tá? Que é a sua mente, certo? Você tem provavelmente uma ideia. Você sabe quando você tem, sabe quando você tá no chuveiro e vem aquela resposta babadeira, babadeira, aquele lacre que você deveria ter dado naquela briga de 2010, de 2005? Essa comunicação nasce primeiro aonde? Na sua cabeça. Então, você tem o elemento ar. Você já sabe, você já sabe o que é para fazer muitas das vezes. Eu estou falando aqui, para pessoas que eu acredito que já têm um certo nível de consciência, já é um pouco mais desperta, mas mesmo que você não seja, é a primeira vez que você está caindo de gaiato num lance assim, você no fundinho, você sabe quando você está fazendo alguma coisa errada. Você sabe quando você está fazendo uma coisa certa, da hora, que todo mundo, então, você já sabe, você já tem todo o conhecimento, todo o domínio da sua mente que você precisa. Você pode não colocar isso em prática, não saber como usar isso, mas você tem. Então temos o primeiro elemento já que é espadas, né. E aí, a gente tem o nosso elemento terra. E aí a gente está falando da matéria, né, dos ouros. "Ai, mas eu não tenho dinheiro". Ah, calma que você tem tudo que ele tem, calma. Você tem um computador, você tem um celular. Então a gente adapta esse conceito do mago, do nosso conceito, do chapéu pontudo, da barba longa, sabe, aqueles bem Gandalf, assim, também, tá, gente? Ó, love Gandalf. Mas a gente tem que trazer esses conceitos para nossa vida moderna, né, para a sociedade hoje, de que o que que eu tenho na matéria? Que eu já tenho, que é o famoso: "Ai, começa com o que você tem". Esse é o famoso "começa com o que você tem", só começa. Depois acho que tem até uma trend rolando disso, né, primeiro você começa ou já rolou, não sei, primeiro você começa, depois você melhora. É exatamente isso. Então, se você tem um celular, mas não tem um computador, você já tem o celular, começa. "Ai, mas eu não tenho tal cenário, mas eu tenho quintal". Senta no seu quintal e começa, sabe. Então, a gente também está falando dessa matéria. O mago tem uma coisa: "Ai, eu não tenho computador, eu não tenho celular". Se você está me vendo, se você está me ouvindo, pelo menos alguém próximo de você tem um computador, tem um celular. Mas eu tenho certeza que você tem um caderno, que uma agenda que você pode anotar algumas ideias. E o mago, ele tem a principal coisa, a única, que talvez não, a única que todos nós temos. Todos nós temos um negócio chamado tempo. Porque você é um mago.
Então o mago, ele não espera estar pronto, porque depende de uma ação dele, depende de uma alquimia feita por ele. O que é uma alquimia, né? É uma mistura, uma mágica. Você pega uma lavanda, pega um olíbano, pega uma outra planta, pega uma sálvia, pega, mistura tudo isso com intenção, essa alquimia, essa combinação de aromas, igual você faz um bolo, né? O ovo, o leite, a farinha, a baunilha, essa incorporação desses ingredientes que eles vão ficar ali namoraninho, isso é uma alquimia. Então, para essa alquimia acontecer, o mago já teve que ter uma ação. Então ele não vai esperar o bolo ficar pronto, o incenso ficar pronto. Ele vai fazer, ele vai gerar este movimento, ele vai tomar uma ação consciente para que aquele bolo tome forma, asse lindamente cheirosinho, perfumando a casa. Entendeu? Então, se você fica sentadinha esperando tudo acontecer, esperando estar pronto, aí a gente está falando do ano da sacerdotisa, que ela está lá sentadinha e tal, mas ela também tem o conhecimento. Mas aí são outros 500, entendeu? Você vai ficar ali paradinha. E o bolo não vai acontecer, ele não vai se fazer sozinho. Você está entendendo até aqui? Tá conseguindo acompanhar? Calma, vai fazer todo sentido no final, eu te garanto. Falando da sacerdotisa, né, você vai ter esse ano um, por que o 1? O 1 é o primeiro, é o início, é o começo. Você começa os números, né, começa no 1. Os números, né, eles começam com o primeiro, eles começam com o número 1. Do 1 até o 19, ele tá na frente. Aí vai vir o quê? O ano 2, que é o ano da sacerdotisa, que vai ser um ano babado, inclusive, para as magias, para a intuição, para a espiritualidade, mas também pode falar de um ano um pouco mais calmo, mais lento, mais fechado, mais retraído, um pouco sem movimento, também pode. Como vai chegar no ano 3, que é o ano, ó, 26, o primeiro ano, o ano do mago, o ano 1, né? O ano 2, o ano da sacerdotisa, o ano 3, o ano da imperatriz, é nisso aqui. No ano 3, que é a imperatriz, você vai fazer o quê? Você vai expandir, você vai nutrir, você vai criar, você vai amar e governar. Só que entenda, já existe um lance aqui. Quando você chegar no na imperatriz e no imperador, que é o ano 4, que a gente está falando de impérios, né, você já tem um império, você já tem um reino, um reinado, pessoas, decisões, vontades a serem determinadas. Então, quando chegar neste ano, que império que você vai ter para governar, para reinar? O que que você construiu para administrar, para fazer até lá? E aí é que a gente volta de novo para o ano 1, para o ano do mago, porque o mago, ele tem todo o potencial, ele tem tudo, ele tem a conexão com o superior, ele é tudo que está acima é tudo que está abaixo. Então, se eu tenho essa conexão com o divino, eu materializo, eu crio, eu faço essa alquimia, eu faço essa magia acontecer através do quê? Das minhas emoções, do que eu tenho de para fazer da minha matéria, como que eu tenho, o que que eu estou pensando, e aí a gente vai abrindo esse leque, que é o quê? É justamente o que você vai precisar criar nesse ano ao longo de 2026. Se a gente está falando do ar, que é a espada é a mente, o que que eu estou cultivando nos meus pensamentos? Eu penso mais em coisas boas, mais coisas negativas, coisas mais positivas, coisa menos positiva, eu só o que que eu tô como que tá a minha mente? E aí eu tenho copas, como que estão as minhas emoções? Eu estou cuidando de mim, cuidando do meu coração? Eu estou frequentemente mais triste, mais alegre, mais ansioso, mais estressado, mais com raiva? Eu vou precisar administrar tudo isso. Aí vai ter o quê? Os ouros, né, que é a terra. O que que eu estou plantando? O que que eu estou criando? O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu já tenho que eu quero melhorar? Eu tenho esse celular, mas eu quero o melhor. Eu não tenho carro, então eu quero ter carro. O que que eu estou criando para que esse carro, esse novo celular chegue?
sabe. E aí eu vou ter também o quê? O bastão, os paus, que vai falar do quê? De você ter gana no que você está fazendo, de você ter o desejo, a motivação, sabe, de fazer isso acontecer com desejo, com entusiasmo, e aí se você estiver solteira, com solteiro, conhecer um crush, vai ter esse mesmo tesão, mas numa conotação, eh sexual, porque gente, se a gente não tiver tesão no negócio de fazer acontecer, a gente não faz acontecer. Que aí pode ser, por exemplo, talvez você que esteja me ouvindo, seja, CLT, isso vai ter acredito que em vários, mas eu estou usando o CLT que é o mais a maior parte da nossa sociedade ainda é uma sociedade dormida, que ainda tem modos tradicionais, então a maioria da população ainda é CLT, que é quando você entra num modo que você começa a ficar ranzinzo, aí você se incomoda com o outro, a condução tá sempre cheia, a marmita tá virada, e aí chega no trabalho aquele estresse, aquele colega chato, aquele chefe insuportável, e você vai se dispersando daquilo, e aí você vai perdendo o tesão. Antes, no começo, era legal trabalhar nessa empresa, agora já não é mais tão legal. Antes era divertido, eu achava o chefe engraçado, com o tempo eu percebi que ele é um babaca, ele só tem piada, eh, nada a ver. Então, você vai perdendo esse tesão pela vida, pelas coisas, ao longo do caminho. Assim como numa relação a 2, que você precisa cultivar esse tesão aceso, senão a gente fala que, né, caiu na rotina esse relacionamento. Olha aí o exemplo do CLT, entendeu? A rotina tira. Tem gente que ama a sua rotina, não sai da rotina nunca para nada e tá tudo bem. Nós estamos falando aqui num coletivo, né. Mas quando a gente diz que o relacionamento caiu na monotonia, que o relacionamento caiu numa rotina, a gente também fala de um relacionamento que perdeu o tesão ali, talvez um pelo outro, pela vida, pela alegria. Então, você já tem o mago tem todas essas ferramentas, né. Você já tem todas essas ferramentas em você, e aí que eu falei, talvez você não possa ainda saber como usar, talvez você não tenha ainda consciência, mas é nesse arquétipo dessa pessoa que constrói, que tem uma ideia, começo, meio e fim. Eu tive a ideia, eu sentei, executei, concluí, deu bom, deu ruim, não, deu bom, seguimos, a gente um time que tá ganhando, a gente não mexe. E deu ruim? Olha o mago aí, deu ruim, corrige rapidinho. Aí, de novo, você tem uma nova ideia, você põe em ação, você põe em prática, executa, deu certo, deu errado, corrige. E é esse movimento que vai acontecer em 2026, que vai pedir da gente um lance de você tem todo o potencial, você tem tudo nas suas mãos, você começa agora com o que você tem, porque depois você melhora, porque tudo que a gente iniciar agora, iniciei, tô cultivando, tá dando certo, eu tô cuidando porque você tem todos as ferramentas, então você tem uma sementinha de um projeto que você plantou ali, tá pensando, tá matutando, esse projeto começou a nascer, você vai regando, você tem também as copas, você tem também o elemento água a seu favor. Tá dando para entender o que eu tô falando? Me fala aqui, se você está conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo. Então, 2026 vai ser o ano que você vai ter que pôr a sua magia no mundo, assim, literalmente. E aí, trazendo gancho para o baralho cigano, a carta um do baralho cigano é o cavaleiro. E trazendo e que se você lê o baralho cigano, né, no método de leitura brasileiro, você pode associar com Ogum e com Exu. E olha só, cadê gente? Espera aí que eu tô procurando a carta aqui. Aqui, ó. Tá vendo? É um cavaleiro. Tá tá focando aí, né? E por que que a gente associa Ogum? Porque é um homem num cavalo, tem a sincretização de São Jorge com Ogum pela história, né, do santo, então que também está num cavalo ora ora. E aí, o cavalo é um bicho que é de muito movimento, né, ele corre, ele
é alto, então são passos largos, e não à toa que um dos orixás regentes, junto com o Yansan, houve também um teretetê com Oxóssi, mas os mais falados, né, são Yansan e Ogum. Não à toa, Ogum é um dos orixás regentes de 2026. Eu falei que é agora, presta atenção aqui, é agora que isso tudo se linka. Então, quando você tem essa ideia agora você já sabe quem é o mago, tá? Nós temos o mago, esse arquétipo, essa ideia do mago. Nós temos Ogum, é o regente, um dos regentes esse ano. E quem é Ogum, meu Deus? Ogum, ele é o orixá regente do trono da lei. Só que ele também é muito conhecido, eu acho que ele é mais conhecido, inclusive por isso, por ser aquele que quebra a demanda, abre caminho, corta a cabeça do inimigo. Então, Ogum é o grande guerreiro de Aruanda, ele é o cavaleiro de Aruanda. Pensa aí no Espartas e pensa aí nos 300, aquele bando de homem que chega e ele abre caminho, ele corta, ele quebra, entendeu? Essa pessoa, essa figura, essa ideia, esse arquétipo é o de Ogum. Então não vai ser um ano que você vai ficar ali, ó, quietinho, tranquilinho no seu quarto, fazendo uma magiazinha ali. Não, 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 não. É literalmente ai, gente, é literalmente a propaganda das Havaianas. É o ano para você ir com os 2 pés no peito do ano. Por quê? O mago não espera estar pronto. O mago não espera acontecer. O mago não espera vir até ele. Ele vai e faz. Porque lembra que eu falei? Ele confia no universo. Ele confia porque, né, na carta ele é o divino, ele é a conexão entre o céu e a terra, ele sabe disso, ele tem até o símbolo do infinito, né, na cabeça, ele tem esse conhecimento infinito, porém, é por isso mesmo que ele também sabe que ele é um criador da realidade dele, ele é um co-criador daquilo que ele está vivendo. Então também ele vai e faz o quê? Lembra? Ele vai e faz o TRTT dele também para garantir. Então, é literalmente o que a espiritualidade sempre fala pra gente. Você já deve ter ouvido de alguma entidade que fala para você: "Filha, filho, faz a sua parte, que daqui a gente está fazendo a nossa, daqui a gente está te ajudando, daqui a gente está cuidando, daqui a gente está correndo essa gira". Então esse nosso fazer a parte que é o mago, de ir lá e botar a mão no que você quer, no que você quer fazer, no que você quer criar, no que você quer imperar daqui 3, 4 anos na sua vida. Eu tenho essa ideia clara do que eu quero fazer, e uma dessas coisas é aqui o canal com vocês. Por isso que eu falei no vídeo anterior sobre aprimorar coisas, porque em 2026 eu vou começar a aprimorar o que eu já comecei em 2025. Ogum, ele é o que abre os caminhos, ele quebra as demandas, e talvez a gente tenha essa ideia de olhar isso muito para fora, né, do inimigo, da demanda, do caminho do dinheiro, e tá tudo bem, tá tudo ótimo inclusive, mas algumas pessoas esquecem que, para esses caminhos externos serem abertos, primeiro, os caminhos internos já têm que ter sido encontrados, já têm que ter sido abertos. Por exemplo, para algum abrir o meu caminho financeiro, ele tem que ter aberto esse caminho em mim, de saber, pô, eu estou gastando demais, mais do que eu recebo, então eu preciso economizar ali. Eu recebo bem, eu economizo bem, mas eu quero ter mais, então eu preciso investir ali. Essa consciência financeira, e aí adapta para qualquer coisa. Ah, eu quero ser muito mais bonita, muito mais confiante, muito mais quero que as pessoas me notem, eu preciso olhar para mim com mais amor, com mais cuidado, me cuidar mais, aparecer mais. Ogum, ele vai fazer esse movimento querendo você, querendo não, porque é o ano que ele tá regendo, né, meu bem, e o ano vai andar, né. O ano não vai falar assim: "Ah, vamos esperar aqui a Nayana, tá tadinha, ó, tá atrasada". Não vai chegar a tempo. Vamos esperar ela mais 5 minutinhos? Quem que já não ouviu, né? Vamos esperar só mais 5 minutinhos para o pessoal ir entrando nas lives das redes sociais? Tem algumas pessoas, olha só, que faz o link
com a roda da fortuna que eu tinha falado lá no outro vídeo, que algumas pessoas consideram, por quê? O ano vai passar, bebê. O ano vai girar, Ogum vai correr no cavalinho dele, o mago vai fazer muita magia e, entendeu? E é tudo movimento, é tudo indo, é tudo fazendo, é tudo acontecendo. Então, essa é a hora de você pôr a sua magia no mundo, literalmente. Esse projeto que você quer fazer, lembra que esse é um ciclo de 9 anos. Como assim, Nai? Porque do 1 ao 10, que é a roda da fortuna, e aí a gente lembra da numerologia, que falamos no vídeo, nós vamos combinando esses números até dar o número 1. Então, neste ciclo, o que você vai começar nesse 2026? É o ano do início, é o ano do movimento. Então, talvez seja uma perfeita hora para você pegar esse projeto que você está enrolando aí na gaveta e pôr isso em prática. Senta, estrutura, trabalha. O mago ele é paciente. A gente pode estar falando de uma simpatia que você vai e monta bonitinho e coloca lá, mas tem magias que podem durar dias. Quando você faz, por exemplo, uma sequência de banhos para um determinado fim, primeiro eu vou me limpar, depois eu vou me equilibrar, depois eu venho se eu quero o quê? Uma prosperidade, uma autoestima, um brilho, um poder, aquele boy. Então, teve um ritual que não foi feito num dia só. Se você considerar, por exemplo, as fases da lua para fazer as suas magias, você já trabalhou num mês. Numa crescente eu faço isso, na lua nova eu faço aquilo, na minguante aquilo, na cheia aquilo, para existem. Então, leva um tempo para isso ser construído. E 2026 é o ano de você começar a pôr esse seu talento para fora. Às vezes você canta muito bem, desenha muito bem, faz uma comida maravilhosa e você está aí sentada atrás de um computador, está infeliz, não está legal, tem curiosidade. E aí a gente pode trazer, gente, isso para tudo na vida. Pô, ano que vem, igual eu falei para vocês no outro episódio, no ano que vem eu quero viver mais, eu quero sair mais. Isso não vai acontecer se eu ficar sentada em casa. Sentadinha, que nem essa alta sacerdotisa, né, ficar sentadinha lá bonitinha, não vai acontecer. O que que vai ter que acontecer? É eu me mover, é eu ir tomar um banho, me arrumar, me trocar e ir lá no rolê que eu queria ir. Então precisa ter esse movimento, essa iniciativa, esse começo para que eu saia mais. 2026 é um convite para que um convite. Você a roda da fortuna, a roda gira. Você vai passar. Quem estava baixo vai para cima, quem estava em cima vai para baixo, e aí são os altos e baixos da vida. E vem total o mago de novo falando: tudo isso que passamos em 2025, essa sensação de solidão, essa loucura que foi, esse despertar espiritual que a gente entrou, esse mergulho para dentro de nós mesmos que eu falei nos outros vídeos, que esse mergulho para dentro de nós mesmos que passamos em 2025, muitas pessoas têm relatado que foi um ano difícil, foi um ano complicado, foi um ano solitário. E aí, babado, olha só, eu fui atrás dessa fofoca e esse ano de 2025 eu só descobri agora no final, mas tudo bem, já foi, já passou, que foi o ano do eremita. E na carta do eremita é um senhorzinho olhando para o lado esquerdo, olhando o quê? Para uma só tem uma lanterninha, ele não está olhando para tudo, ele está olhando só o próximo passo, mas podemos falar também que ele está olhando para o passado, porque o tarô, o baralho, é da esquerda para a direita. Aqui a gente está falando do futuro na direita, então ele também está olhando para o passado, e aí se a gente se mergulha demais nesse passado, a gente vai se perdendo, mas é um ano que trouxe o quê? Uma reclusão, porque também ele está sozinho. Tem lá um desenho de uma montanha, então ele deve estar muito longe. E é justamente o que aconteceu com a gente, né, nesse ano de 2025. Um mergulho interno, ou uma sensação de estar sozinho, uma sensação de estar sem amigos, um isolamento, uma tristeza que por muitas vezes a gente não sabia. E aí, voltando na numerologia de 1 a 10, é um ano que está se encerrando. É um ciclo que está se encerrando, porque aí vai começar a girar essa roda da fortuna para começar tudo de novo. Essa é a lei da vida.
É tudo natural, tudo é cíclico, tudo tem seu ciclo, tudo tem sua duração. Você entra, olha só, trazendo de novo aqui para a vida real, você entra nesse trabalho, é o é o início. Você vai passar por todas as fases, a fase de aprender, a fase de começar a fazer sozinho, a fase de amar o trabalho, de odiar o trabalho, de você vai passar por todos esses processos até o dia que você foi demitido, pediu suas contas. De novo, o 9 que encerra, entendeu? Então, nesse ano de 2026, é o ano do início, é o ano de você começar com garra, com f com a força, porque Ogum é isso, né. Então, vocês já sabem a minha vertente religiosa, aquilo que eu acredito, a espiritualidade, ela é livre, meu bem, viu? A espiritualidade, ela é livre. Você pode relacionar isso com Ganesha, que é o deus da prosperidade, da quebra de obstáculos. Então, no hinduísmo, Ganesha tem um papel muito parecido, principalmente com Ogum, porque ele é o que quebra os obstáculos, ele que quebra as demandas, ele traz a prosperidade. Aí a gente já está falando de um pezinho que em Oxum. Então, tudo se interliga, todas as religiões, santos, crenças, tudo se liga no mesmo todo. Isso é espiritualidade livre. E é isso que eu acredito. Então, trazer o arquétipo. E Jung fala sobre arquétipos. A terapia comportamental fala também um pouco. Então, assim, trazer um pouquinho de psicologia, trazer um pouquinho de Jung, trazer um pouquinho de Ogum, trazer um pouquinho do mago, trazer um pouquinho, de Exu, que também pode ser sincretizado, né, no método brasileiro de leitura do baralho cigano, você pode juntar tudo isso ao seu favor para esse ano. Coloca a sua magia no mundo, coloca isso que você quer fazer em prática, aprimora. É um ano, lembra, o mago tem foco. Quando vamos fazer uma magia, é aquele momento, aqui, agora, tudo começa na mente. Foca numa coisa. Foca naquilo que você quer, começa a ver os resultados disso. Estão sendo positivos? Continua. Estão sendo negativos? Corrige. Mas fica de olho, quando esse processo aqui andar, você continua um outro, porque o mago, ele faz aquela magia naquele momento, ele está presente, porque ele tem a consciência de que ele liga o todo. Então ele não se dispersa quando está fazendo uma magia. Traz isso para sua vida. Traz isso para o seu 2026. O que que eu quero começar? Porque assim, o ano é novo até a página 2. O ano só vai ser novo se você for uma nova pessoa, porque parte de você a mudança. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então, para o seu ano ser novo, você precisa ser uma nova pessoa para que ele realmente seja um ano novo, para que eu não repita as mesmas lições, os mesmos erros, os mesmos ensinamentos, ou enfim, para que eu não repita aquilo que eu não quero repetir. Então, olha aí a reforma íntima, o autoconhecimento, como ele é necessário. Talvez você não saiba a importância. O autoconhecimento parece um lance Hare Krishna, é só cristais e tarô. Gente, também, porque são força, principalmente os cristais, são que existem na natureza, né? Os originais, os verdadeiros. Então, assim, quando eu tô quebrando lá uma rocha, que aparece um negócio brilhante, eu tenho ouro, e o ouro também é um mineral, é uma pedra preciosa, é um cristal, não sei se é, mas é uma pedra, né. Os cristais são tipos de pedras, então, assim, tudo tá aqui. Você tem tudo que você precisa para começar. Olha o mago de novo. Então, coloca isso no mundo. 2026 vai ser um ano perfeito pra gente começar conscientemente, focado, centrado, com paciência. Eu tenho certeza que tudo que você enfrentou nesse ano de 2025 te preparou para isso, te preparou para você começar esse novo ciclo, esse novo ano. Então, o autoconhecimento, ele é super necessário para que você evolua na vida, para que você alcance aquilo que você quer, para que você mude o seu interno.
para que o seu externo reflita, por tudo começa na mente, eu falei para vocês agorinha. O que que você está pensando? Condiz com isso que você quer fazer? Então tudo começa na mente. Você já vai ter que mudar seus pensamentos. Um exemplo: "Ai, eu não consigo fazer isso", mas você nem tentou. "Ai, eu não gosto de comer isso", mas você já comeu? Ah, você já comeu, então eu sou uma pessoa que eu nunca considero a primeira vez como a fatídica de tudo. Porque é a primeira vez, é a primeira impressão que eu tô tendo com aquilo. Eu sempre me proponho a fazer algo mais de uma vez para ver até onde vai, para ver se eu realmente um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Eu fiz uma vez, não gostei, eu comi de novo aquela comida, não gostei, eu comi pela terceira vez, sabe assim? Então, se proponha a fazer isso que você está fazendo. "Ai, Nai, mas eu não quero fazer nada, eu só quero continuar na academia firme e forte". Tudo bem, então que você aprimore essa sua academia nesse ano, mas também com uma ação de mago. Eu preciso fazer mais exercícios, melhorar a minha dieta, melhorar meu treino, tudo começa na mente. Em você mudar a sua opinião sobre tal comida, sobre tal coisa, sobre a dieta, de ter a consciência de não comer aquilo. Então, o ano que vem é um ano literalmente para a gente pôr a nossa magia no mundo, com gana, com ênfase, com vontade. Que 2026 seja realmente um ano novo, um ano de começos, um ano de inícios, para que quando chegar lá no ano do imperador da imperatriz, eu tenho o quê? Um império a me orgulhar, falar: eu comecei isso aqui em 2026, olha como está hoje, deu super certo. E para isso dar certo, para você chegar lá no imperador e ter esse império só existe quando tem o mago, o início do impulso, o começo, o potencial de. Então, para esse império acontecer, primeiro precisa existir este mago que há em você. Babado, né? Babado. Eu fiquei, gente, passada. Vocês sabem que eu faço algumas magias eu já fiz aberto ao público. Então, para mim, esse conceito de ser o ano do mago é muito gostoso. Seja a maga, o mago da sua própria vida nesse 2026, com ênfase, com vontade, com tesão de fazer acontecer, com os 2 pés no peito de 2026, que eu tenho certeza, My Angel, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fez sentido? Se inscreve, comenta, compartilha, manda para essa pessoa que precisa ouvir isso aqui, para expandir, né, para ela ter a visão diferente de como vai ser 2026. Aproveitar que eu fiz o vídeo inteiro com o baralho cigano aqui no colo, vamos tirar aqui o que você já tem, o que você já tem nas mãos para começar esse 2026. E saiu os lírios, e eu achei que tem tudo a ver com o ano do mago. Olha só, dá para ver aí, né? Porque os lírios, ele fala o quê? De uma maturidade, de uma autoridade interna, é você agir com ética e consciência e paz. Confiar naquilo, porque quando a gente está fazendo aquilo com certeza, com coração, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe, porque aquela ação vai gerar uma consequência, e quando eu estou criando essa ação, sabendo um iniciar consciente, ora ora o mago de novo, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade no que vai acontecer, porque eu sei o que vai acontecer. Eu estou criando a minha realidade, eu estou começando algo novo. Então eu achei, nossa, lindo sair os lírios com o mago. E aqui essa carta, eu não sei se vocês viram, ó, tem um conselho aqui que fala: "Paz não é submissão. Tenha calma, mas não deixe que confunda a sua doçura com fraqueza". Então, pode ser
que você seja confundido por algum momento nesse projeto que você quer. Sabe, quero ficar em casa trabalhando, estudando, descansando, papapá, botando meus planos em ação, e alguém fica ali me buzinando: "Ah, nada a ver. Ah, isso não sei o quê". Então, não deixam que confundam. E aqui fala também de você fazer, mas fazer com maturidade, respeitando o seu processo, sabe? Não é só fazer por fazer aqui na carta dos lírios, e é bem bonita essa carta mesmo, né? Não é só sobre correr, é fazer com consciência, é fazer com maturidade. A carta dos lírios também pode falar da espiritualidade que você também, ora, está amparado neste processo, ainda mais sendo um ano regido por algum, né, meu povo? Se você tiver ele na coroa, então, meu bem, olha, anda na lei, viu? Anda na lei, porque não vai ter outro caminho. E se você gostou, quer marcar uma consulta comigo? Quer que eu veja como que tá a sua energia? É só você agendar aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, a gente fazer uma consulta na sua energia, vai ser um prazer te atender, viu? E é isso, meu povo, é isso que eu tinha para vocês. Obrigada, obrigada por ter me ouvido até aqui. Obrigada por seu tempo precioso. Gratidão, viu? Um beijo. Tchau.